Deixa eu dizer uma coisa aqui, meu amado. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, amigo que sempre nos ouve, olha como é importante a gente ser esclarecido pela luz de Deus, pela palavra. Olha como é importante corrigir e esclarecer. Eu vi uma frase agora, um irmão colocou dizendo assim: nada acontece se não for a vontade de Deus. Essa frase está errada dentro do entendimento que as pessoas falam isso. A frase que o irmão colocou, nada acontece se não for a vontade de Deus. Tem muita coisa acontecendo que não é a vontade de Deus. Veja como é importante esclarecer. Veja a importância de levar o ensino e a instrução para o povo, para ter o entendimento da vontade de Deus, da verdade de Deus. O povo está vivendo uma vida de fé em Deus com um conceito todo errado, sem entendimento nenhum dos princípios, dos valores, da direção de Deus. Essa frase está errada. Não acontece nada se não for pela vontade de Deus. Não procede. Tem muita coisa acontecendo que não é a vontade de Deus. Tem muita gente morrendo e indo para o inferno que não é a vontade de Deus. Tem muita gente matando, roubando, que não é a vontade de Deus. Tem muita gente adulterando, vivendo mentira, hipocrisia, fingimento, que não é a vontade de Deus. Tem muita gente se dando bem com o engano, com a mentira, fazendo do povo negócio, falsificando o evangelho, que não é a vontade de Deus. Você está entendendo isso? Tem que entender o que você fala em relação a Deus. Não é falar o que você escuta, meu amigo. Não aprenda de Deus pela boca dos outros aí dentro da religião. Nada acontece se não for pela vontade de Deus. Está acontecendo muita coisa. O mundo está vivendo muita coisa que não é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Agora, deixa eu ensinar uma coisa para você que não sabe. Você que sabe, amém. Mas deixa eu ensinar uma coisa dentro dos princípios de Deus que você precisa conhecer. Deus é soberano. Ele pode intervir em qualquer situação. E por que tanta gente vai para o inferno e Deus não intervém? Gente, é importante conhecer isso. É importante aprender de Deus. A Bíblia, palavra de Deus, vai revelar para nós que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, revela que são poucos os que hão de se salvar, que vão encontrar a porta para a salvação. Muitos são os que vão se perder e a juízo e condenação. Isso é a vontade de Deus? É não. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Aí a gente tem que interrogar. Aí precisamos questionar. Então, se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, e se todos não vão se salvar, quer dizer que Deus não tem poder para salvar o homem? Esse compromisso, essa responsabilidade não é de Deus. O que Deus fez foi colocar à disposição do homem o meio da salvação. Para que o homem seja salvo ou não, é responsabilidade do homem. A vontade de Deus é que o homem creia e seja salvo. Mas quem tem que crer para ser salvo é o homem. Não é Deus que determina. Estou te ensinando algo aqui que é importante. Olha o que Jesus vai dizer. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que está no céu é essa. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Se a vontade de Deus é que os homens tenham a vida eterna, e por que todos não terão? Será que Deus não tem poder para dar salvação a todo mundo? Para salvar todo mundo? Para conceder a vida eterna a todo mundo?
Mas a vontade de Deus é que os homens se salvem. Sabe por quê? Porque isso aí não está dentro de uma soberania de Deus para dar ao homem a salvação. Isso aí é responsabilidade do homem. Deus operou o impossível, que o homem não poderia operar meio, nem tinha por onde se sair do juízo, não tinha por onde ele se salvar, encontrar salvação. O que Deus faz é apenas colocar o meio em favor do homem, por amor ao homem. Deus coloca o meio de salvação. Quem tem que ir por esse meio, entrar por essa porta, andar por esse caminho que leva o homem à salvação que Deus operou, é o homem. Mas por que muitos vão se perder? É a vontade de Deus? É não. Nem tudo que está acontecendo no mundo, nem tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com esse entendimento, para você não atribuir toda a responsabilidade a Deus da sua vida imprudente. Cuidado. Tem muita gente aí destruindo o seu casamento, entrando em maldição, entrando em perturbação, mas é a vontade de Deus. É o trabalhar de Deus. É não. É você que não está vigiando. É você que não está sendo conduzido na direção de Deus. É você que está andando sem o entendimento de Deus. Cuidado. Tem muita gente aí, porque meu filho está nas drogas, é a vontade de Deus. Porque meu filho morreu, foi a vontade de Deus. Porque minha mulher me deixou, foi a vontade de Deus. É não, amigo. É não, amiga. Cuidado com esse entendimento. Tudo que acontece é a vontade de Deus, é mentira. Tudo isso que o mundo está vivendo, toda a maldição do mundo, toda a miséria do mundo, toda a corrupção do mundo, toda a falta de compromisso de Deus com a humanidade, não é a vontade de Deus. Toda a miséria e maldição que nós nesse mundo estamos vivendo, não é a vontade de Deus. Cuidado. Você que está sendo ensinado com isso, porque eu vi muita gente ser ensinada, eu fui ensinado assim também. Não é Deus, tudo na sua vida que está acontecendo é Deus. É não, cuidado. Vá buscar ser prudente e observar o que está acontecendo, que é culpa sua, é irresponsabilidade sua, é falta de sabedoria sua, é falta de direção de Deus sua. Não atribua tudo o que acontece na responsabilidade de Deus. Saiba de uma coisa. Eu e você temos responsabilidade. E se a gente não for prudente, a gente vai sofrer consequências, porque não é Deus que quer. Somos nós que não vigiamos. Cuidado. Tudo que acontece no mundo, agora eu vou te ensinar. Tudo que acontece no mundo, acontece pela permissão de Deus. Agora tem que se explicar uma coisa. Nem tudo que Deus permite é a vontade dele. Vou repetir de novo, para você aprender, para você ser instruído, para você ser orientado dos princípios de Deus. Não na mentira dos homens que está levando o povo a se perder de Deus, com entendimentos e instruções anátemas, que tira o povo do conhecimento e da verdade de Deus. Então, eu estou aqui respondendo e esclarecendo e levando uma instrução para um entendimento que o irmão tem. O irmão, ele disse que tudo que acontece é a vontade de Deus. Não acontece nada sem ser a vontade de Deus. E o irmão está errado nesse entendimento. Tem muita coisa acontecendo que não é a vontade de Deus. É preciso entender isso. Agora, o que eu vou explicar para você entender é que tudo acontece com a permissão de Deus. Mas nem tudo que Deus permite é a vontade dele. E por que Deus permite? Porque o homem é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, e receberá as consequências das escolhas que toma nesta vida. Existe a vontade, a permissão, aliás, imperativa de Deus. Tem coisa que Deus permite por um propósito dele, na soberania dele. Essa é a permissão imperativa.
certo. Vamos continuar aqui no que eu estava explicando. Que é muito importante a explicação, o esclarecimento. As pessoas precisam aprender de Deus verdadeiramente. E quem ensina tem que ter compromisso, responsabilidade de ensinar a palavra. O que a palavra ensina. O que a palavra orienta. Não é colocar a sua interpretação, o seu achismo, o que entende e o que pensa. É buscar aprender de Cristo o que Deus ensina, para ensinar as pessoas o que está revelado, os princípios de Deus que Ele nos revela na sua palavra. Então, estou mostrando que não é a vontade de Deus tudo o que acontece. Tem muita coisa acontecendo que não é a vontade de Deus. Eu já falei da permissão imperativa de Deus, onde Deus permite acontecer por um propósito, na soberania dele. E tem coisas que Deus permite que aconteça porque é escolha do homem. Deus poderia impedir o homem de morrer. Deus poderia impedir o homem de ir para o inferno. Mas porque muita gente morre, muita gente vai para o inferno. E Deus permite. Mas é uma permissão que não está dentro da vontade de Deus. Deus permite por escolha do homem. Deus, Ele dá livramento. Ele ensina. Ele chama. Ele mostra ao homem o perigo. Mas o homem endurece o coração. Não dá ouvido à voz de Deus. E com o endurecimento do coração, Deus dá ao homem a liberdade para seguir o caminho de morte que ele escolhe. É a permissão de Deus pela escolha do homem, não pela vontade de Deus. Aprendam isso. Essa permissão que Deus permite tudo acontecer é pela escolha do homem. Deus permitiu Adão pecar e cair. Não foi a vontade de Deus. Tem pregadores, pastores, doutrina de igreja que ensina isso, irmãos. Cuidado com esse ensinamento. Porque senão vai tirar a culpa do homem e vai botar tudo na responsabilidade de Deus. Cuidado. Eita, perdi meu casamento, minha vida está destruída, minha saúde. Não, foi a vontade de Deus. É mentira, irmão. Tem tanta gente aí deixando a mulher, entrando em adultério, arrumando outra. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Cuidado com isso, irmão. Não é a vontade de Deus, não. É a tua vontade maligna. Porque Deus não vai conduzir ninguém a contradizer aquilo que Ele ensina na sua palavra, para o homem não pecar contra Ele. Deus não vai conduzir ninguém no pecado. Deus não compactua com o mal. É o que ensina a palavra. Ele se ira com o mal. Ele aborrece o mal. Jamais ele vai colocar sua vontade para o homem praticar o mal. Está entendendo isso? Então as pessoas estão sendo ensinadas de uma forma errada. Estão perdendo o conhecimento, a direção de Deus. Porque estão aprendendo uma filosofia maldita de Deus dentro das igrejas. O irmão dizer que nada acontece se não for a vontade de Deus. Então tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus. Guerra, fome, peste, miséria, malícia. Toda maldade, toda maldição desse mundo é a vontade de Deus, irmão. O homem adulterar, o homem matar, o homem roubar, o homem mentir, o homem ser hipócrita, o homem ser fingido, o homem se levantar contra Deus, o homem se levantar contrariando e falsificando a palavra de Deus, pregar a doutrina de demônios, tirar o povo de Cristo da verdade do Evangelho. Isso é a vontade de Deus, irmão. Cuidado. Então preste atenção nesse esclarecimento que eu estou levando, tá? Porque a permissão de Deus é uma coisa e a vontade de Deus é outra. E tem muita coisa que Deus permite, mas não é a vontade dele. Deus permite porque o homem assim escolhe. E como ele deu ao homem a liberdade de escolha, ele dá ao homem
a seguir na direção que ele escolhe. Por isso que Deus vai dizer, escolhe o caminho da vida para que viva. Se o homem escolhe o caminho da morte, Deus permite. Mas não é a vontade de Deus que o homem morra e vá para o inferno. A vontade de Deus é que o homem conheça a verdade, que é Jesus, creia nele e seja salvo. Então nem tudo que acontece é a vontade de Deus. É a permissão, mas não a vontade. Tem coisa que Deus permite, mas não é a vontade dele. O homem é livre. A humanidade tem que entender isso. Cada um dará conta de si a Deus. É isso que a Bíblia ensina, Romanos 14, 12. O homem é responsável pela sua escolha, pelo seu destino eterno. O homem é responsável. E a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si a Deus. O dia do juízo é para o homem prestar conta a Deus das suas obras, da sua vida que viveu neste mundo. E ai desse homem, se não foi conduzido por Cristo, se não recebeu a obra de Deus que é Cristo, para ele se salvar. Ai desse homem que está acreditando nas suas obras de vida de religião de igreja, pensando que isso vai livrar ele do juízo de Deus. Ai desse homem, porque pelas obras do homem ele já está condenado. Mas pela obra de Deus, que é Cristo, o homem será salvo. É isso que Deus quer, que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Crendo na verdade. E por que muitos não vão se salvar? Porque vão crer na mentira. É a vontade de Deus? É não. Porque muitos vão para o inferno. É a vontade de Deus? É não. Jesus vai dizer que Deus não criou o inferno para os homens. Porque a alegria de Deus é que o homem vá para o céu. Depois que morre, ele vai para o céu com o arrependimento em Cristo. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus fica triste na morte do ímpio, porque ele não se alegra em nenhuma alma indo para o inferno. E por que vão, irmão Wellington? Escolha. Deus permite pela escolha do homem, mas não pela vontade dele. Então aprendam e conheçam mais de Deus. Saiam dessa direção maldita que vocês estão aprendendo, essa filosofia maldita de Deus, essa instrução anátema de Deus, nesse mundo mentiroso de Deus, dentro das igrejas, aprendendo o anátema. Vão buscar aprender de Cristo, conhecer de Cristo, para vocês estar verdadeiramente numa vida em direção, com entendimento, com Deus e em Deus. Amém, meus irmãos? Então aprendam isso. Nem tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. Tudo acontece pela permissão de Deus, não pela vontade de Deus. Porque toda a miséria nesse mundo que está acontecendo não é a vontade de Deus.